Máquina da história conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre a noite do dia 1 de abril do ano 30, início da manhã do dia 2. Missão Cavalo de Troia, transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro. Não estou certo se as últimas transmissões estão chegando ao mesmo meio de comunicação anterior, porque não estou recebendo o retorno de vocês pela caixa de comentários. Lembre-se que a única forma que tenho para confirmar a efetividade da transmissão é pela caixa de comentários. Então, peço por favor que se pronunciem e também inscrevam-se no canal, porque caso a Operação Cavalo de Troia fracasse e não consigamos convencer o mestre a ir para outra localidade e assim continuar os seus ensinamentos, retornarei para o meu tempo e iniciaremos a Operação Petrópolis, onde usaremos medicações do futuro para cuidar do pequeno Pedro Afonso, que infelizmente morreu com 2 anos de vida. Pedro Afonso foi o 4º filho de Pedro de Alcântara II, e por ser homem, seria o sucessor direto de Pedro II no trono do Império Brasileiro. Após curá-lo, protegeremos ele de qualquer problema natural, enquanto meu amigo Pedro II cuidará, agora com pulso forte, do reino brasileiro. Poderíamos salvar o primeiro filho de Pedro II, o Afonso Pedro? Poderíamos tentar, mas fato é que cuidar de epilepsia, sendo essa a causa da morte do pequeno Afonso Pedro, é mais complicado do que uma febre originária de problemas respiratórios, que levou a óbito o pequeno Pedro Afonso, o filho ao qual vamos tentar salvar. Lembrando para que não se confundam, Afonso Pedro, primeiro filho, e Pedro Afonso, 4º filho de Dom Pedro II, ok? Porém, o importante agora é focar na atual missão, e nada melhor do que relembrarmos do susto que Eliseu levou com a pessoa gritando na porta do casulo onde estávamos baseados. Mas o que espantou realmente Eliseu foi que ele achou que tinha ouvido chamarem ele pelo nome, e toda a frase em português. E de fato, assim sucedeu. Era Jesus que abandonou a festa e tinha se antecipado ao nosso encontro ao lado ocidental do Monte das Oliveiras. Eu quero falar com o viajante Eliseu. A agenda dele está livre? E quando Eliseu entendeu que era Jesus, saiu e encontrou o gigante refletido à luz do luar, gargalhando da peça que havia pregado no meu amigo. Saí discretamente da festa e segui apressadamente rumo ao casulo. E depois de uns 20 minutos de uma bela de uma subida, cheguei ao casulo e lá estava Jesus e Eliseu rindo ao redor de uma pequena fogueira do lado de fora. Olá, meu digníssimo amigo, estávamos esperando por ti para iniciarmos nossa conversa formal, disse Jesus, sorridente, já de pé e com os braços prontos para me abraçar, coisa essa que ele adorava fazer com todos. Eu indaguei ao mestre por que ele não me avisou que já estava vindo ao encontro, mas ele me respondeu que, mesmo que avisasse, eu não poderia segui-lo, pois ele se locomoveu até aquele local de uma maneira ainda não conhecida pela humanidade do meu tempo e que eu, infelizmente, poderia acompanhá-lo no trajeto. Não questionei sobre essa forma de se locomover, até porque acredito que eu não entenderia. Eliseu não havia iniciado as sessões de perguntas que já havia preparado para fazer ao Rabi. Mas assim que eu cheguei, já lançou a primeira. Mestre, se me permite iniciar as perguntas, poderia me responder por que realmente você veio para o nosso planeta? Ao que o mestre respondeu e que foi prontamente registrado pelo microfone externo da máquina da história. Meu filho, o que vou te comunicar não é de fácil compreensão para a limitada e incompetente natureza humana. Vós sois os menores do meu reino e entendo que tua mente resista. Mas em breve, quando chegar a minha hora, compreenderás. Então, só então estareis em condição de entender. Agora, nesse momento, escutai e confiai.
de acordo com a vontade do meu Pai, chegou o momento de restabelecer em mim mesmo a autêntica identidade do Filho do Homem. Minha verdadeira memória, voluntariamente elipsada durante esta encarnação, voltou a mim, e com ela veio o meu outro espírito. Essa é a vontade de meu querido Abba, nosso Pai Celeste. Eu, como filho de Deus, deveria viver, conhecer e experimentar de perto a existência terrena das minhas próprias criaturas. Esse requisito é vital e imprescindível para alcançar a absoluta e definitiva soberania como Criador de meu universo. Esse, em resumo, é o preço para conseguir a definitiva entronização como rei de minha própria criação. Percebendo nossa perplexidade, arrematou. Não vos atormenteis, estáis no princípio de uma longa jornada em direção ao Pai. Por ora, deve bastar-vos minha palavra. Devemos lembrar que essa foi a primeira vez que Eliseu estava diante do Mestre, e a sua sede de sabedoria era mais ou menos ali 100 vezes maior que a minha. E essa fome oriunda de uma criatura, era fascinante para Jesus, que relatou também ser assim com seus primeiros anos de vida na terra. E Eliseu continuou metralhando Jesus com perguntas que eu me sentiria envergonhado em realizar, mas que Jesus se inclinava para frente, com os olhos brilhando ao escutá-las e respondê-las. Então, mestre, se bem entendi, tu és um Deus camuflado? Um Deus escondido? Sim, por enquanto. E vos direi mais. Embora tão pouco seja fácil de assimilar, de acordo com os desígnios de Abba, outro dos objetivos desta experiência humana consiste em viver a fé e a confiança que eu mesmo, como Criador, solicito de meus filhos com respeito a esse magnífico Pai. E Eliseu, me matando de vergonha, foi além e disse: viver a fé e a confiança? Mas não entendo. Tua encarnação neste planeta obedece a isso? A necessidade de experimentar? E Jesus pacientemente respondeu: é o plano divino. Só assim posso chegar a ser realmente e intimamente misericordioso. Já que Jesus estava tão aberto a revelar tudo a nós, dei uma de Eliseu e me atrevi a ir fundo no que já sabia. Se bem entendi, mestre, o Senhor não está aqui para redimir os pecados de ninguém. E ele, negando com a cabeça, afirmou: o Pai não é um juiz. Para ele é impossível julgar os atos de suas criaturas. Do contrário, ele não seria totalmente misericordioso, e assim não seria o Pai Celestial. Há juízes em nosso reino criado exclusivamente para julgar tais coisas com equanimidade. E em verdade vos digo que não podemos pôr um jugo sobre uma criatura que pertence a outra. Cada um responde por seus próprios erros. Eu recebi a mensagem e entendi que Jesus estava entre nós não para redimir nossos pecados, mas para viver e experimentar na carne a vida da mais baixa criatura de inteligência das suas criações. Mas, ainda sem entender o que um Deus poderia aprender vivendo entre nós, perguntei: mestre, que pode... Máquina da história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. O que podes aprender de nós? O que pode haver de bom em seres tão mesquinhos, brutais, ignorantes e primitivos? Essa é outra das razões, respondeu ele. A maior razão porque desci até vós, revelar o Pai, lembrar a esta e a todas as outras criaturas do meu reino que o Pai reside pessoalmente em cada um deles. Está dizendo que aí fora tem vida inteligente? Perguntou de pronto Eliseu. E Jesus, com o seu costume...